fazer uma semana Kaizen, desde a preparação até a execução. Por que eu trouxe esse tema para vocês? Hoje vocês são muito cobrados por entregar resultado nas empresas, certo? Mas essa entrega, ela pode ser feita de uma forma mais tranquila. E como fazer isso? Através de uma semana Kaizen. A semana Kaizen, ela também é chamada de Blitz Kaizen, né? Existem alguns outros nomes, mas todos eles têm o mesmo objetivo, que é focar na resolução de um problema utilizando uma equipe multidisciplinar. Então, ou seja, as pessoas se reúnem nessa semana, resolvem um problema com um foco estruturado, de forma estruturada, para que elas possam entregar, então, resultados. Então, é uma forma mais fácil de fazer, né? Uma forma mais estruturada. E por que fazer, quando começa a fazer uma semana Kaizen? Então, uma semana Kaizen você pode utilizar quando, por exemplo, você tem algum indicador que você não vem atingindo a meta, vem tendo algum problema no processo e não tem esse tempo para resolver, não tem esse foco para resolver. Ou até mesmo se você tem um problema de segurança no seu processo, o número de incidentes vem aumentando, ou então um problema de qualidade, a gente está recebendo muitas reclamações de clientes. Esses são grandes motivos para se fazer uma semana Kaizen. Normalmente, pessoal, uma semana Kaizen, eu já vi acontecer isso, que é um grande erro, de iniciar uma semana Kaizen sem preparação. E aí as pessoas começam a se sentir perdidas, O que eu estou fazendo, o que eu vou ver, então qual é o meu foco, o que eu vou tratar. Então é interessante e importante que seja feita essa preparação. Essa preparação, ela consiste, eu vou trazer para vocês ela através de 5 passos, tá? O primeiro passo é identificar o tema e definir a meta. Bom, como que eu identifico o tema? Você pega um indicador, mas vamos supor que seja um indicador de reclamações de clientes. Vocês estão tendo muitas reclamações de clientes de um determinado produto que vocês não estão entregando conforme o solicitado por ele. E aí ele liga lá no saque, olha, não tem essa reclamação, eu preciso que vocês resolvam. E aí você vai iniciar uma semana Kaizen. Esse pode ser um tema da semana. E aí, como você vai fazer? Você vai juntar tudo que você tiver de informação, gráficos, resultados sobre aquele processo. Você vai olhar também quantas reclamações você vem recebendo referente àquele problema. E aí, com isso, você tem todos os dados, você faz algumas análises. Então, olha, com que frequência isso vem acontecendo, Dentre todas as reclamações, se essa reclamação ela é importante hoje, apesar de todas as reclamações serem importantes, mas existem algumas que acontecem com maior frequência. Bom, definido então o tema, feitas as análises, você vai até o seu gestor ou até o gestor da área onde será feita a semana Kaizen. Mostre essas informações, mostre essas análises e na sequência você vai definir uma meta com ele. Onde a equipe da semana Kaizen deve chegar, qual é a meta, qual é o objetivo da semana, da entrega da semana. Definido a meta e o objetivo, a gente vai para a parte 2, que é definir a data. A data, pessoal, tem que ter um pouco de cuidado. Por quê? Não dá para ser feita em qualquer data. Evitem fazer semana Kaizen no início do mês ou no final do mês. Por quê? Fechamento, ou apuração de resultados, e aí normalmente as pessoas elas estão mais envolvidas e caso você precise também de uma equipe ou de uma área de suporte, pode ser que você não tenha esse apoio. Então, seja estratégico na escolha da data. Por quê? Porque as pessoas elas precisam estar disponíveis para executar essa semana. O terceiro ponto é defina os integrantes do time. Esses integrantes do time, eles devem estar ligados diretamente ao processo. Então, se você tem um tema de reclamações de clientes, uma determinada linha por um determinado motivo, você precisa ter essas pessoas que estão ali no processo no dia a dia, porque elas é que vão conseguir ter uma solução, analisar todo aquele problema, propor kaizens. Então, sejam estratégicos também na escolha da equipe. Quarto passo, definir o escopo. O que faz parte da semana Kaizen e o que não faz parte da semana Kaizen, certo? Cuidado com isso,
Porque às vezes você quer ter um escopo tão grande que acaba que se perde ali no meio da semana. Então, se já foi feito um definido tema, já foi definido o objetivo, definida a equipe, também definam qual é o escopo, o que entra e o que não entra dentro dessa semana. Na sequência, quais são os recursos necessários? Então, por exemplo, eu vou fazer o treinamento numa sala de treinamentos, então eu preciso ir lá reservar a sala. Eu vou precisar de coffee, né? Precisar de material de expediente. Então, tudo isso precisa ser programado antes. Também envie para a equipe o convite. Não saia, por exemplo, a semana Kaizen vai começar na segunda-feira, na sexta sai avisando todo mundo. Não. Se programe, certo? Essa é a parte de preparação. Então, isso precisa ser feito antes da semana Kaizen, tudo organizado, tudo ajustado. Agora a gente vai para a parte da execução. A execução da semana Kaizen, ela é feita em 5 dias. Tá? Já vi gente querendo reduzir esses 5 dias. Vamos fazer em 3? Eu não recomendo fazer isso. A chance de você não conseguir resolver o problema é grande. Por quê? Porque tem toda uma estrutura, tem toda uma análise que precisa ser feita dentro da semana, o envolvimento da equipe. Se você pular as etapas, você corre o risco de não atingir aquele seu resultado, aquele objetivo que foi traçado junto com o gestor. É importante que nessa semana tenha um líder. A semana Kaizen, ela precisa ter um líder. Por quê? Porque esse líder é o dono de toda aquela semana. É ele quem vai dar todo o apoio para a equipe, é ele quem vai trazer todos os recursos necessários. Em caso de algum impedimento ou algo que esteja atrapalhando a semana, é ele quem vai, dar todo esse apoio. Então, esse líder é ideal que não seja alguém da área de melhoria contínua. Porque o que acontece? Normalmente as pessoas falam, a semana Kaizen lá da equipe de melhoria. Não, a semana Kaizen é do setor, ela acontece no setor. Então é interessante que seja um gestor que que lidere essa semana Kaizen. A área de melhoria é uma área de apoio, então ela deve fornecer toda a parte técnica, né? E realmente avaliar se as pessoas estão executando a metodologia ou não. Porque a partir do momento que você tome outro rumo no meio da semana, aquela pessoa que é responsável pela essa parte de metodologia, ela puxa a equipe e diga, não, galera, fica aqui, foco que a gente precisa executar conforme o método, certo? Bom, vamos então para o nosso primeiro dia. No primeiro dia é feita uma abertura, né? Então o líder da semana que vem faz essa abertura, mostra qual é o propósito dessa semana Kaizen, quem vai estar envolvido na semana Kaizen, né? Como qual é a área, qual é o escopo. Mostrado isso, vem a parte de analisar o estado atual. Então, nós temos um problema de reclamações, vamos supor que seja reclamações de cliente por falta de rastreabilidade, ou seja, não temos hoje num determinado produto a data de fabricação nem validade. Aí o cliente reclamou, esse foi o tema, foi definindo a meta de redução, né, de eliminar essa reclamação. E aí o líder explicou isso para todo mundo lá dentro do processo, né? Toda a equipe que fez parte, que está fazendo parte. Quando ele explicou todo esse material, aí vai para a parte de construção de um mapa, fazer um mapeamento desse processo, para entender onde está a falha, né? Onde está sendo gerada essa falha. E isso pode ser feito através de um mapa de fluxo de valor, que é uma ferramenta muito utilizada no Lean, onde você avalia os processos, quais são os tempos de atravessamento, ou seja, quanto demora cada tempo em cada processo, quais são os desperdícios, ou até mesmo num fluxograma. Aí depende do quanto a equipe conhece. Se caso for feito um mapa de fluxo de valor, é importante que a equipe toda já conheça essa ferramenta, porque é uma ferramenta um tanto complexa, não é tão fácil assim de você não consegue ensinar em 2-3 horas rapidamente, porque você vai perder em qualidade. Feito isso, então, olhado esse mapa, analisado esse mapa, no final desse primeiro dia é feita uma apresentação, né? Quais foram as principais conclusões que se tirou dessa análise. No segundo dia é feito, além dessa análise desse estado atual, é feita a análise de todo o fluxo. Então, você vai para o processo, avalia se tem algum procedimento, né, em relação àquele tema, em relação àquele processo, se você tem também alguma informação relevante,
vá coletar dados, informações, entrevistar os operadores para entender o que acontece. Por mais que eles já estejam, a parte já esteja ali no grupo, né, na Semana Kaizen, algumas pessoas estão ali também substituindo eles na linha de produção. Então você também pode entrevistá-los. A gente precisa trazer o máximo de informações e análises referente àquele fluxograma que a gente montou, referente àquele mapa de fluxo de valor. Feito isso, também é feito no final do segundo dia uma apresentação dessas informações, quais foram as conclusões. Por quê? Porque quando você faz esse mapeamento, você vai entender quais são as atividades que agregam e quais as atividades que não agregam valor no processo. O que seria isso? Gente, agregar valor do ponto de vista do cliente é quando o cliente está disposto a pagar por aquela determinada atividade que você está exercendo no processo. Então, dentro do fluxo analisado, você vai avaliar todas as atividades, todas elas, e dizer, bom, essa atividade agrega valor, né? O cliente está disposto a pagar. Ou seja, quando você coloca o produto dentro de uma embalagem, o cliente está disposto a pagar. Bom, isso vai ter que continuar, né? Quando você coloca a rastreabilidade, ou seja, a data de fabricação, de validade, o lote, isso o cliente está disposto a pagar. Ah, mas o cliente, eu vou buscar material longe da linha, ou eu tenho que fazer alguma atividade que é um desperdício. Isso o cliente não está disposto a pagar. Então, dentro de todo esse fluxo, você vai avaliar o que agrega e o que não agrega valor. Bom, feito isso, nós vamos então para a apresentação no final do segundo dia. E na sequência nós vamos para o terceiro dia. O que é feito no terceiro dia? Identificados os kaizens, priorizados eles e propostos soluções. Como é feito isso? Primeiro, você pode utilizar a técnica de brainstorming para identificar os kaizens. Você já sabe o que agrega e o que não agrega valor dentro daquele fluxo, né? O que é importante e o que não é importante. Então, feito isso, você vai fazer um brainstorming com aquela equipe ali da Semana Kaizen. Ah, eu acho que a gente está tendo esse problema por causa disso, por causa... Lista todos, né, quais os Kaizen, quais os problemas que a gente está tendo e quais seriam essas oportunidades. Feito isso, de melhoria, feito isso, a gente vai priorizar, né? Por quê? Porque às vezes saem muitos Kaizens a serem feitos, né? Então, assim, é muita coisa, não tem como fazer tudo em uma semana, né? Em poucos dias ali, da quarta-feira até a sexta-feira. É pouco tempo. Então, priorize. Como pode ser feita essa priorização? Através de uma matriz de esforço e impacto. Ou seja, você vai avaliar o quanto de esforço você vai colocar naquele Kaizen e qual é o impacto, qual é o retorno que ele te traz. Feita essa priorização, você vai partir para as propostas de soluções. Então, assim, vamos supor que a gente tenha lá uns 15 Kaizens. Aí a gente aplicou eles, colocou eles, inseriu na matriz de esforço e impacto e definimos que aqueles que a gente vai ter um baixo esforço, mas um alto impacto, é os que a gente vai executar durante a nossa semana. Priorizados eles, devemos propor então soluções, né? O que a gente pode aplicar ainda durante essa semana. Ao final desse terceiro dia, nós vamos apresentar então quais são as possíveis soluções para o líder e para toda a equipe. No quarto dia, nós vamos então implementar as soluções. É a hora de pôr a mão na massa, é a hora que a pessoa mais gosta. Por quê? Porque eles que propuseram aquelas soluções, né? Eles analisaram todo o problema e eles têm uma meta para cumprir. O gestor deu uma meta e a gente precisa cumprir essa meta. Vamos lá, vamos fazer. Só que, cuidado, aqui tem um ponto assim bem interessante que as pessoas às vezes não se dão conta. É que você tem uma lista de soluções e sai todo mundo querendo executar. Não façam isso. O que vocês precisam fazer é dividir, né, essas tarefas, essas soluções, quem vai fazer o quê, qual é o tempo planejado para executar aquela solução. Por quê? Porque aí o gestor, o líder dessa semana e também alguém da área de melhoria vai acompanhar se realmente está seguindo conforme planejado. Porque a gente vai ter somente a quinta-feira e a sexta-feira de manhã para executar. Bárbara, mas não é pouco tempo? Por isso que foi feita uma priorização antes. Por isso que foi avaliado que realmente tem baixo esforço, mas que vai nos dar um alto impacto. Porque são essas ações que serão executadas. Feito toda essa estruturação, olhado quem vai fazer o quê, qual é o tempo estimado, na quinta-feira à tarde você faz uma breve reunião. Pessoal, tem algum risco de alguma atividade não ser realizada?
né? Alguém está com alguma dificuldade ou tem algo que possa atrapalhar a execução? Por quê? Porque aí o gestor entra em ação, né? O líder daquela semana Kaizen, ele vai tentar resolver isso quanto antes. Já aconteceu de executar a semana Kaizen e nós tínhamos dificuldades de implementar algumas ações porque a gente não tinha o apoio ali da manutenção, né? Naquele momento eles não estavam ali. A gente até tinha um manutentor dentro do grupo, mas não tinha um eletricista. E aí a gente não estava conseguindo fazer uma determinada ação. E a gente chegou para o gestor e falou, olha, a gente precisa do seu apoio, precisa ter um eletricista com a gente aqui, senão a gente não vai executar essa ação. E ele nos ajudou. Então ele foi lá, né, buscou, conversou com o gestor desse eletricista, falou da importância da semana Kaizen e a gente conseguiu então esse apoio para executar esse Kaizen. Ao final dessa quinta-feira, né, do quarto dia, a gente faz uma avaliação, o que já foi feito, o que não foi feito. Então tem equipes, você pode dividir cada ação para duas ou três pessoas, depende do tamanho do grupo. Eu não recomendo fazer um grupo tão grande. Por quê? Porque aí sempre tem aquelas pessoas que fazem, os que fazem e os que olham, né? Então assim, façam grupos menores, que cada dupla tenha uma ou duas ações, para que realmente o negócio aconteça, né? O Kaizen seja realizado. No final do dia, pode ser que tenha gente que já concluiu suas ações, então eles vão ajudar outro grupo. Por isso que na quinta é muito importante esses momentos, esses encontros para essas avaliações. Não dá para deixar a equipe solta e dizer, acreditar que realmente o negócio está acontecendo, que pode não serem executados todos os Kaizens, por alguma dificuldade. Na sexta-feira de manhã, volta também, termina todos os Kaizens, avalia, né, se tem alguma coisa a mais a ser feita. E na sexta-feira, então, no final da manhã, então, fechamos todo o material. O que foi executado, importante, tire foto antes e depois da melhoria, para entender mostrar realmente, evidenciar o que foi feito. Na sexta-feira à tarde, é elaborada uma apresentação. Então, né, por isso das evidências do antes e depois. Então, tragam todas as informações necessárias, resultados. Na sexta-feira, início da tarde, preciso treinar ainda aquele operador, porque a gente fez só melhoria no segundo turno, no primeiro turno a gente não fez, ou né, fez num turno ou não fez no outro. Então, ainda dá tempo de fazer aquele treinamento no início da tarde de sexta-feira. E no meio da tarde, para o final da tarde, é feita a apresentação para o gestor. Para o gestor e para toda a equipe. Convidem pessoas, né, de outras áreas também para entender o que é essa semana Kaizen. Feito isso, então feita a apresentação, algumas ações podem ficar para algumas semanas seguintes. Por quê? Porque talvez era uma ação mais complexa. Lembre que na matriz de esforço e impacto, né, a gente avaliou, só executamos aquelas que tinham baixo esforço e alto impacto. Agora, as ações que você vai ter um esforço um pouco maior e vai ter um alto impacto, você pode sim executá-las, mas não dá tempo na semana Kaizen. Então vai ficar num plano de ação. Pode ser um plano de ação gerencial, um plano de ação da área, mas é importante não perder isso, porque é uma informação rica. Feito isso, então, apresentação, identificado quais possíveis ações serão feitas posteriormente, né, à semana Kaizen. Também é importante a gente fazer um momento de lições aprendidas. Por quê? Para entender o que foi bom na semana Kaizen, o que não foi tão bom. Então, numa próxima semana, o que a gente pode fazer de diferente, né? Caso teve algum problema, como nós fazemos como a gente se prepare para que na próxima semana não tenha esse mesmo problema. Então, é importante fazer esse breve discussões sobre sobre lições aprendidas. Faça um encerramento, né? É bom que todas as pessoas comentem como foi aquela semana, qual é a sensação. E, gente, o brilho no olho é maravilhoso, né? Então, as pessoas empolgadas, motivadas, de ter feito, de resolver aquele problema, aquele indicador que não tinha sido atingido, aquele problema de qualidade, aquele problema de segurança. Então, tem muitos benefícios de você fazer essa semana. Então, você pode ter aumentado a sua produtividade com uma semana Kaizen, você pode ter aumentado a sua eficiência de linha, né? Resolvido problemas de perdas no seu processo. Então, ela tem muitos benefícios. Mas de nada adianta, né, a gente fazer essa semana Kaizen se a gente não colocar a cultura de Kaizen no dia a dia.
Então, não façam somente Blitz Kaizen e aí não executem mais Kaizens. Kaizen é uma cultura. Então, além de fazer a semana Kaizen, é interessante que vocês sim perpetuem a execução de Kaizen no dia a dia, né? Encerramos a semana Kaizen na sexta-feira, mas a partir de segunda tem que manter essa cultura. Todo dia executar um Kaizen, né? Por quê? Porque senão só vira aquela coisa meio que de gincana, sabe? Todo o fervo, toda aquela, vamos fazer semana Kaizen agora. E aí, depois, ninguém faz melhoria. Daqui a alguns meses, vamos fazer a semana Kaizen. Não, a melhoria ela tem que ser contínua, tem que ser todos os dias. A semana Kaizen é só para intensificar um problema, né? Para que todos tenham o mesmo foco para resolver um determinado problema. Aqui, tô te passando, né? Como fazer uma semana Kaizen. E eu gostaria muito que você executasse, colocasse isso na prática. Então, como fazer? Defina, vá até o seu setor amanhã, olhe os indicadores que você tem, olhando esses indicadores, veja qual não está sendo atingido, analise ele, né? Vá com o seu gestor, defina uma meta e comece a estruturar o passo a passo do que eu te ensinei aqui hoje, do que a gente conversou, de como montar essa semana. Você vai ver que a cada semana que você for fazendo, você vai melhorar. Então, talvez na primeira semana não saia assim tão perfeitinho, né? Tem algum probleminha, mas na segunda melhora. E quando vê, isso você vai tirar de letra. Vai ser muito fácil de executar. E é uma forma de desenvolver a equipe também. Então, o brilho no olho, o engajamento da equipe, né? De fomentar essa questão de realizar Kaizen, da melhoria contínua, isso é muito gratificante. Você vai ver o quanto isso vai fomentar a equipe para que todos os dias eles façam melhorias. Tudo bem, gente? Ficou claro? Muito obrigada, galera!